Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de programação em linguagem Python. E como vocês já sabem, aqui o canal a gente vai lá, né, direto ao ponto. Vamos já trazer informação aqui que é relevante para você. Não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida e sem mais demora, bora lá pro vídeo. Certo, pessoal? O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre formatação de strings, tá? E a formatação de saída ali, vou dar algumas dicas aqui para vocês, para a gente ter um terminal ali mais agradável, certo? E também para a gente conseguir formatar, né, as nossas saídas ali dos prints. Quais são as três principais, né? A gente tem ali interpolação de string, ponto format e fstring, tá? Eu vou falar das três e vou falar algumas coisinhas mais. Mas primeiro vamos lá criar um projeto, né? Vamos aqui em novo arquivo. Vamos falar que essa aqui é a nossa aula 5.py. Okay? Já abri minha aula aqui. E primeiro vamos falar o quê? Vamos falar sobre concatenação simples, né? Impressão simples. Concatenar. Como que a gente concatena um string, né? Vamos fazer aqui uns exemplos. Vamos criar aqui um nome, certo? Nome. Dar um nome para ele de Emanuel, certo? Vamos fazer aqui, criar um sobrenome também para ele. Aqui. Uma variável sobrenome. Oliveira. O Emanuel, ele tem uma altura. A altura dele é 1,85. E também tem peso. O peso dele, 80 quilos, certo? Bom, a forma comum, como que a gente faz para imprimir? A gente dá um print, certo? E se a gente quer colocar nome, entre aspas, nome do cliente. Do cliente vai ser o quê? Vai ser vírgula, nome, certo? Então, isso aqui eu estou fazendo só juntando o meu texto em hardcoded, né, com a minha variável. Eu posso também colocar aqui, juntamente com o nome, dar outra vírgula. Posso colocar o contra barra N para pular uma linha, né, aqui dentro, contra barra N, e colocar aqui um exemplo, sobrenome. Sobrenome, 2 pontos. Venho aqui, coloco uma vírgula e coloco o sobrenome. Pois bem, vamos ver se dá certo aqui nosso programa. Certo, o nome do cliente é Emanuel, sobrenome Oliveira, pus um contra barra N, ele pulou uma linha, certo? É isso aqui, eu estou concatenando o meu nome juntamente com minha string. Se eu quiser fazer de uma forma diferente, eu posso fazer assim. Eu posso falar aqui nome, ele vai concatenar, então eu vou dar um mais igual com sobrenome. Ok? Então, sobrenome vai ser concatenado a variável nome. E eu venho aqui, escrevo só nome, que anteriormente era só Manuel, e ele vai imprimir agora o nome completo, certo? Emanuel Oliveira. Pois bem, eu posso fazer também de uma outra forma. Eu posso criar uma terceira variável chamada de nome completo. Se eu não quero alterar a variável nome, eu posso criar uma terceira e falar que nome eu quero somar com sobrenome. E é possível fazer dessa forma. Vou dar aqui no terminal. Aliás, imprimir nome completo, né? Salvar o arquivo, Alt N, Emanuel Oliveira. Se eu tiver um nome composto, seria um exemplo, vou criar uma outra variável aqui, nome composto. Vou falar que é Emanuel Carlos, certo? Emanuel Carlos. Então vai ficar Emanuel Carlos Oliveira. Se eu antes do nome completo, colocar aqui que nome está somado com nome composto. Okay?
mais igual, nome composto. Então, nome vai receber o nome composto, vai ficar Emanuel Carlos, e depois nome vai receber sobrenome para nome completo. E aqui ficou Emanuel Carlos Oliveira, tá certo? Bom, isso são algumas formas da gente trabalhar, né, concatenar strings e algumas outras coisas. Mas existem formas melhores da gente fazer esse processo, né, através de formatação já direto no print, ok? Como é que a gente faz isso? O primeiro formato, a gente vai falar sobre interpolação, tá? Como é que a gente faz uma interpolação? A interpolação, primeiro, a gente tem que envolver tudo aqui em aspas, certo? E a gente tem que falar o seguinte, vamos colocar assim, nome do cliente, 2 pontos, ele vai ser percentual S. O percentual S, ele se referencia que é um tipo de string, que vai ser impresso no lugar dessa nomenclatura percentual S, ok? Então vamos lá, percentual S, nome do cliente é esse, vou dar um contra/barra N para ele pular uma linha, certo? Vou colocar aqui altura, a altura vai ser o quê? Um percentual F, e eu vou colocar aqui ponto 2, porque é um tipo flutuante, ele imprime muitas casas decimais, eu coloco ponto 2 para limitar até 2 casas, certo? A gente já viu isso aí em umas aulas aí atrás. Bom, vou dar aqui um contra/barra N e vou colocar aqui o peso dele é o quê? Percentual D, certo? Percentual D porque é um tipo inteiro. Antes da gente fechar o parênteses e depois das aspas, a gente vai colocar mais um percentual, abrir e fechar parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar o nome das variáveis. A primeira vai ser nome, vírgula, a segunda vai ser altura, certo? E a terceira vai ser peso, ok? Vamos colocar aqui que nome vai receber mais igual nome composto, né? Primeiro. E depois nome também vai receber mais igual sobrenome. A gente ficar com tudo completo em nome, tá certo? Então vamos lá. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Pois bem, a gente imprimiu aqui, né? Nome do cliente Emanuel Carlos Oliveira. Dei um contra/barra aqui, certo? Coloquei a altura embaixo, altura 1,85 com 2 casas decimais. Também coloquei aqui o último peso, tá? Que é 80 quilos, tá certo? Esse foi o método, tá? De interpolação de strings, ok? Interpolação de strings. E qual outro método que a gente tem? Tá? A gente também tem o ponto format. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente formata com ponto format. O ponto format, a gente precisa fazer da seguinte forma. Vamos tentar imprimir a mesma coisa que a gente imprimiu aqui embaixo. Vamos lá, vamos apagar esse aqui, certo? E vamos colocar aqui. Olha, eu quero saber, primeiro, o nome do cliente, certo? Vou apagar aqui essa maiúscula, nome do cliente. Nome do cliente, 2 pontos, vai ser o quê? Eu vou abrir e fechar chaves. Só isso, tá? É a primeira abertura. Eu abro e fecho chaves, já aqui sem colocar nada dentro. Coloco um contra/barra N. Agora eu também quero saber a altura. Contra/barra N para a gente pular uma linha, né? A altura, 2 pontos, abre e fecho chaves. Não coloco nada dentro. Contra/barra N, eu também quero saber o peso, né, desse cliente. 2 pontos, abre e fecha chaves. Depois que a gente colocou, depois das aspas duplas, a gente vai digitar ponto format, já até apareceu aqui, ele vai ficar verdinho. E você vai abrir e fechar parênteses. Dentro do ponto format, você vai indicar as variáveis de forma respectiva das nossas chaves. Então, a primeira chave eu quero que ela imprima o nome, a segunda eu quero que ela imprima a altura, já apareceu a minha variável aqui,
e a terceira peso, certo? Pois bem, vamos ver se funciona isso aqui, se deu certo. Vamos salvar aqui no nosso arquivo. Maravilha. Saiu tudo aqui embaixo, nome do cliente, altura e peso. Se eu quiser também fazer uma formatação, porque aqui está um pouco distante, né? Eu queria alinhar esse 185 aqui com o finalzinho aqui de Oliveira e peso também. Bom, aqui a gente deve ter o quê? Umas 4 casas de diferença aqui uma da outra. Vamos colocar então a altura, que eu quero fazer um deslocamento. Eu vou colocar 2 pontos para a direita. Eu quero deslocar uns 40. Vou colocar 35. Né? E o peso eu quero deslocar uns 39. Então, aqui para a direita, 39. Vou salvar aqui e rodar. Ah, até foi muito, né? Então vou voltar aqui 3. Vou colocar aqui 32. Esse aqui, 34. Vamos ver se vai ficar mais... Ah, ficou bom agora, né? Ficou bem alinhadinho aqui, certo? A gente consegue formatar tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu quiser fazer uma linha aqui, o Python também é bem bacana que ele entende isso. Se você, por exemplo, colocar em aspas ponto igual ou qualquer outro símbolo, você pode colocar o símbolo que você quiser, e fora das aspas você pode fazer uma multiplicação por 100, por exemplo. Você dá um Ctrl S aqui, salvar o arquivo e rodar, ele já vai fazer uma linha ali pra gente. Deixa eu fazer um pouquinho menor para ficar mais bonitinho. Vou fazer com 30. Então ele já ficou uma linha aqui, né? Se eu der também um Ctrl/N aqui no final, aí vocês que decidem para fazer ficar melhor aqui visualmente, né? Para a gente ler o terminal de forma mais legível, tá certo? A gente também tem uma forma que é mais utilizada hoje em dia, tá? É a forma mais comum que a gente tem. Eu falei dessas outras formas anteriores, porque às vezes vocês peguem um programa um pouco mais antigo que tem esse tipo de formatação. Então vocês sabem agora como ler esse tipo de formatação e como entender toda essa simbologia aqui, certo? Então vamos falar agora sobre as mais utilizadas, são as f-strings, tá? F-string. Como é que a gente faz com o f-string? Vamos tentar imprimir a mesma coisa que a gente imprimiu aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Dentro de print, a gente precisa colocar aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá? Não tem problema. Vamos colocar um print aspas simples. Eu acho que o terminal está até um pouquinho longe. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Eu acho que vai ficar melhor. Vou fechar isso aqui. Ok. Antes das aspas, eu preciso colocar um F para dizer que eu quero utilizar a metodologia f-string, certo? E aqui dentro eu posso fazer a escrita normal. Vamos lá, eu posso escrever aqui nome do cliente, 2 pontos. Vou abrir chaves e escrever a minha variável aqui dentro, direto, tá certo? Fora aqui, vou dar um Ctrl/N para pular uma linha. Vou escrever aqui a altura. A altura vai ser o que? Abrir aqui minhas chaves também, a altura, certo? Ctrl/N novamente. E o meu peso. Abrir aqui minhas chaves e colocar peso aqui dentro. Certo? Vou salvar o meu arquivo. Vou rodar. Bom, nome do cliente apareceu aqui em cima, a altura e o peso também. Essa é uma outra forma, é a forma mais comum que a gente utiliza para poder formatar os arquivos, né? Para poder formatar o print aqui para a gente. Deixa eu até colocar uma altura aqui, 2 pontos, e o peso aqui, 2 pontos, para ficar bem bonitinha. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, tá? Dá 2 pontos de deslocamento para a direita. Eu tinha colocado lá 32, né? Não foi nesse, foi na altura. E 2 pontos, deslocamento para a direita 32. E no peso, eu tinha colocado 34. Posso fazer da mesma forma que eu fiz o outro, tá? Ele vai deslocar aqui para a direita ou para a esquerda. Pois bem,
Tem uma outra forma também que a gente pode melhorar a formatação aqui, né, e o entendimento da nossa saída. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou criar primeiro, criar uma variável de dados user. Vou dar um igual, vou abrir chaves e vou fazer aqui um dicionário, certo? Vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Sobre tuplas, listas, dicionários e sets também. A gente vai falar bastante sobre isso e como a gente manipula eles, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que o nome é igual, vou criar outros aqui, tá? Nome é igual a Carlos. Vou dar uma vírgula e vou falar que a idade, sempre em aspas, né? Que a idade, 2 pontos, 56 anos, vírgula. Altura, esqueço das aspas, né? Altura, ela vai ser 2 pontos, 1,75. E o endereço, ele será o quê? Rua Maracanã, Rua Maraca, 589, centro. Vamos deixar assim, certo? Esses aqui são todos os dados do usuário, certo? Tem o nome, idade. Posso colocar aqui também, só para ficar um pouquinho mais de coisa, né? Aqui. Sobrenome. Fora 2 pontos. Vou colocar aqui Andrade. E vírgula. Posso usar tanto aspas simples como aspas duplas, tá? Não tem problema. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Agora vamos aqui embaixo e vamos trocar isso aqui para dados user. Vamos ver como é que ele imprime aqui com print, certo? Então, Alt N. Olha, ele imprimiu aqui tudo em uma linha só, né? Nome, Carlos, sobrenome, idade, um monte de coisa. O que a gente pode fazer? A gente tem uma saída um pouco mais organizada, a gente pode importar uma biblioteca aqui, porque é nativa aqui do Python, tá? E ela se chama import pprint, ok? E o que a gente vai querer utilizar do pprint? A gente vai querer utilizar o próprio pprint. Então vamos lá, pprint, a gente dá um ponto e vamos utilizar o próprio pprint. Vocês viram que ele ficou verdinho aí. E eu quero dados do usuário. Vamos ver qual vai ser o tipo de saída que a gente tem aqui. Veja bem, ele deu uma saída como dicionário, certo? Organizou tudo aqui um em cima do outro. A gente tem uma saída um pouco mais legível. E o que acontece? Ele também colocou em ordem alfabética, então fica mais fácil se a gente tem um dicionário ali com muitas variáveis e a gente quer colocar tudo isso em ordem alfabética. Com o pprint a gente consegue fazer. Ele também tem várias outras funções, tá, no pprint. Aí é legal vocês explorarem todas as possibilidades que a gente tem aqui, certo? Se você chegar aqui no pprint, que no comando colocar ponto, ele vai colocar todos os tipos aqui que ele tem para vocês poderem formatar, né? Tem pformat, pp, aí vocês vão testando as formas aí e vão descobrindo os tipos de saída que a gente tem, tá bom? De formatação para documento também. Tem mais um detalhe também que eu queria falar com vocês, que são um aluno me perguntou uma vez como é que ele faz para sair cores, né, no terminal. E é bem simples, tá? Não é difícil fazer isso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês como é que a gente faz para fazer esse tipo de formatação. Primeiro, vamos colocar aqui o nosso fstring, certo? Para a gente entender como é que funciona. Eu tenho aqui o nome
do cliente, dois pontos, e eu tenho aqui o nome. Certo? O que eu faço para poder sair cores no terminal? Eu primeiro preciso colocar a nomenclatura. Contrabarra 033 quer dizer que eu quero mudar a cor dali em diante, eu quero mudar a coloração, certo? Do que tiver da saída do terminal. Vou abrir colchete só de um lado, certo? Só do lado esquerdo, e vou indicar a cor que eu quero. A cor, ela parte ali a partir do 30, então vai 30 é preto, 31 vermelho, 32 verde, 33 amarelo. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado, tá? E vocês conferem aí as cores e vão testando. Nesse caso eu vou colocar 31, que é vermelho, certo? E preciso colocar a denotação M para saber que a partir daquele momento tudo que tiver escrito para frente vai ser vermelho. Então vamos colocar isso aqui, certo? Contrabarra 033, vou abrir colchete só de um lado, vou colocar a denotação 31M. Bom, só que eu quero que só o nome do cliente saia em vermelho, só essa denotação aqui. O nome mesmo em si eu não quero. Então, antes de chegar ao nome, eu tenho que fazer a finalização. Então, vou pôr de novo contrabarra. Eu vou dar um contrabarra 033, abrir colchetes, vou só abrir, tá? Para lá, e vou colocar 0M, certo? Aqui para poder zerar a nossa formatação que eu fiz aqui atrás. Só que o Code Runner ele não tem muito suporte, tá, para esse tipo de coloração de terminal. Então eu vou fechar aqui, se vocês verem ele deve dar até um erro. Ó, ele não reconhece muito bem, tá, essa nomenclatura. Assim é mais para a gente treinar mesmo, se divertir um pouco com as cores aqui, tá, do terminal. Não é nada prático assim, usual do dia a dia, tá certo? É só porque me perguntaram esse detalhe. Então vamos lá, vamos fechar aqui, vamos rodar com o Python File. O Python File ele tem esse suporte, certo? Então vamos lá. Então vocês veem aqui, ó, nome do cliente ficou em vermelho e Emanuel Carlos de Oliveira continuou da cor normal, tá certo? Vamos mudar aqui para verde. Vamos colocar aqui 32, Ctrl S, e vamos rodar o nosso Python File de novo, certo? Agora ele vai mudar para verde, certo? Lá ficou verdinho, Emanuel Carlos de Oliveira. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. A parte de formatação, eu acredito que seja isso. Tem muito mais coisas, tá? Vocês podem fazer muito mais coisas. Mas é legal vocês explorarem, né? Procurarem mais informações, mas é que a gente mais utiliza mesmo é a última formatação F-String, é o que a gente vai utilizar por padrão aqui agora no resto do curso, tá certo? Até a próxima aula então, pessoal.